Hoje nós vamos meditar no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Eu quero pensar na seguinte grande ideia: quando não olhamos para o Senhor, nos afastamos da presença dele e temos a tendência de entrarmos em depressão. Repetindo a grande ideia: quando não olhamos para o Senhor, nos afastamos da sua presença e temos a tendência de entrarmos em depressão. Nesses tempos de pandemia, de confinamento, eu tenho ouvido muitas coisas em relação às pessoas não estarem aguentando mais ficarem em casa, principalmente os rueiros. Há pessoas entrando em depressão por causa do confinamento e das incertezas quanto ao futuro. O texto lido relata um dos momentos mais difíceis da vida do profeta Elias. Há no sentimento do profeta algum grau de semelhança ao que nós estamos sentindo.
ao analisarmos a vida do profeta Elias, nunca devemos nos esquecer da sua humanidade, que ele era um homem semelhante a nós. Lá no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: Elias era homem humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. É verdade que Elias foi um grande profeta, um personagem importante do Velho Testamento, mas um homem sujeito às mesmas paixões e às mesmas crises que todos nós. Tanto é que no capítulo anterior, o capítulo 18, nós vimos Elias como um homem corajoso, um homem firmado em Deus, um homem que enfrentou as provações sem nenhum tipo de temor, um homem que enfrentou os profetas de Baal. E neste capítulo nós vemos uma situação totalmente oposta. Este capítulo, ele mostra a fragilidade de um servo de Deus. Vemos que todos os servos de Deus estão sujeitos às intempéries desta vida, como Jó, que era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, mas que acabou perecendo um sofrimento terrível, mas entendia que estava sujeito a todo tipo de situação nessa vida. Tanto é que ele repreende a sua esposa diante da sua fidelidade a Deus, dizendo que ela estava ou falava como qualquer doida. E diz: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, não receberíamos circunstâncias adversas, e diz a palavra que em tudo Jó não pecou com os seus lábios. É justamente isto que o capítulo 19 de Reis, do primeiro livro de Reis, mostra sobre a humanidade de Elias, que ele era um homem pecador, sujeito às intempéries da vida e que precisava de Deus para viver. Este é o capítulo que Elias foge diante das ameaças de Jezabel. O que de fato aconteceu com Elias? Teria o profeta perdido a fé? Estaria cansado do ministério? Diz o texto que o rei Acabe retorna para Jezreel e conta tudo o que aconteceu para a sua esposa Jezabel. Como Elias havia matado todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comiam na sua mesa. Acabe não tinha como justificar o que ocorreu no Monte Carmelo. Ele não tinha como se voltar contra Deus ou matar Deus. Então, ele põe a culpa no profeta Elias, justamente porque Elias era alguém palpável. Deus não. Jezabel se ira e manda um recado para Elias. Ela diz: farei com você o mesmo que você fez com os meus profetas de Baal. E nós, nos momentos mais tensos, mais desafiantes nas nossas vidas, devemos estar seguros nas mãos de Deus, firmes como uma rocha. Eu estou dizendo isso por experiência própria, por já ter vivido e por ver inúmeros irmãos cometendo este mesmo erro. Eu quero citar um exemplo. Quando um jovem está estudando para um vestibular, geralmente ele deixa de ir na igreja, deixa de ler a Bíblia, orar, e às vezes tem até o apoio dos pais, justificando que é muito estressante, que é muita cobrança, que tem muita coisa para estudar, e com estas desculpas deixa de lado a comunhão, deixa em segundo plano aquele que é a única pessoa capaz de abençoá-lo com a aprovação no vestibular. A falta de confiança em Deus, de que a sua vontade será estabelecida, é claro, com a sua dedicação e o medo de não passar no vestibular, leva um cristão a agir desta maneira, como levou Elias a agir da forma como ele agiu. Infelizmente,
Foi exatamente isso que Elias fez. Elias se deixou dominar pelo medo e foge para salvar a sua vida. E vejam que Deus lhe deu prova suficiente no capítulo 18 de quem era o seu Deus. A partir deste momento, a visão do profeta sobre Deus sofreu uma mudança radical. É como se ele não enxergasse Deus mais como o Todo-Poderoso. É por isso que ele entra num processo depressivo. Observamos neste episódio 3 causas para a depressão do profeta Elias. A primeira causa é o temor aos homens. Elias foi egoísta, ele pensou somente em si, ele não pensou no povo e muito menos na pessoa do próprio Deus. Aquela coragem que o fez enfrentar Acabe já não existia mais. Antes ele temia a Deus, agora ele temia Jezabel. Quando ele toma ciência do ocorrido no Monte Carmelo, pelo banana do seu marido Acabe, Jezabel manda um mensageiro avisar Elias que amanhã, naquele mesmo horário, ela iria fazer com ele o mesmo que ele havia feito com todos os seus profetas. Elias deveria ter agido com a mesma ousadia e coragem que agiu anteriormente, mas isso nos ensina sobre a nossa fragilidade, sobre como somos vulneráveis. Diz o verso 3, a parte A: temendo, pois, Elias, ou seja, Elias teve medo da ameaça de Jezabel. Temor aos homens significa manifestar as maneiras diferentes do medo em cada um de nós. Pode ser por necessidade de aprovação ou também medo da desaprovação. Pode ser por aceitação, pressão, honra, reconhecimento, críticas, cobranças. Dessa forma, o temor aos homens nos paralisa, nos levando a um processo depressivo. Foi isso que aconteceu com Elias. Como podemos vencer o temor aos homens? Colocando a nossa confiança em Deus, temendo-o. O salmista, no Salmo 56, verso 11, diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Eu estou falando sobre 3 causas da depressão de Elias. A segunda causa é a falta de vigilância. Ele ficou desatento após o ocorrido no Monte Carmelo. É tendência do ser humano relaxar quando as coisas vão sempre bem. E Elias tinha acabado de sair de uma situação sobrenatural. Às vezes ficamos acomodados, relaxados, pois tudo vai sempre bem, até que um dia um acidente acontece, uma doença aparece e tudo muda da noite para o dia, como esta pandemia que o mundo está vivendo. Um soldado, ele nunca deixa de ficar alerta quando está de plantão ou quando vai para uma guerra, mesmo que esteja vencendo a batalha. É lema deles a atenção, a vigilância. Antigamente, as cidades fortificadas tinham suas torres de vigia. Nelas eram postas sentinelas para avisar sobre a chegada de inimigos. Como podemos ser mais vigilantes? Orando a Cristo. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Jesus nos disse para vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca e enfrentamos muitas tentações. Quando vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistirmos às tentações. Na noite em que foi preso, Jesus foi para o jardim do Getsêmani com seus discípulos para orar. Mas quando ele orava sozinho, os discípulos adormeceram. Quando voltou, Jesus repreendeu os discípulos e os avisou que deveriam vigiar e orar para não caírem em tentação. No entanto, eles adormeceram outras 2 vezes. Os discípulos não vigiaram. E quando chegou a hora de Jesus ser preso, todos fugiram. E Pedro até negou Jesus 3 vezes. Eles não estavam prontos, por isso foram apanhados de surpresa.
Nós estamos falando sobre 3 causas da depressão de Elias. A terceira causa é o foco errado. Elias ficou muito egocêntrico com todo o poder sobrenatural lançado sobre aquele altar. O foco dele não estava na glória de Deus, a sua teologia estava errada, ele achava que estava livre de toda e qualquer situação de luta na vida. Somos sempre tentados a nos apossarmos da glória que é devida a Deus. O profeta Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 42, verso 8, ele disse: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Um dos maiores truques de Satanás para receber a fama e a honra que é devida a Deus é prender os humanos aos ídolos do coração. Algo que aparentemente parece bom é, na verdade, uma armadilha para destruir a sua paz, te tirar do caminho de Deus. Precisamos reconhecer que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus em tudo o que fazemos. Por isso, toda honra, toda glória deve ser dada somente a Deus. Como posso ter o foco correto? Olhando para Cristo, como diz o autor de Hebreus lá em 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Além destas 3 causas para a depressão de Elias, eu gostaria de falar sobre 4 passos que descrevem o processo depressivo de Elias. O primeiro passo foi a fuga de Elias. O verso 3, a parte B, diz que ele se levantou e, para salvar a sua vida, se foi. Ele fugiu para Berseba, cerca de 103 quilômetros a pé. Depressão é nada mais, nada menos que a fuga da realidade. Quando alguém está depressivo, ele não quer tomar banho, ele não quer fazer as tarefas de casa que são da sua responsabilidade, ele se desliga da realidade da vida, ele não se alimenta bem. No caso de Elias, precisou de Deus enviar um anjo para lhe dar pão para comer e água para beber. Outra atitude de alguém depressivo é só querer ficar deitado, dormindo, e foi exatamente isso que Elias fez após comer. Então Elias foge, ele foge das responsabilidades que ele tinha diante de Deus naquele momento. Segundo passo, a solidão, está no verso 4, a parte A, diz que ele se foi caminho de um dia para o deserto e assentou debaixo de uma árvore. Ele deixou o seu assistente em Judá, porque ele não queria ninguém com ele. A pessoa, quando está depressiva, tende a não querer falar com ninguém, ela não quer ficar sempre sozinha, sem contato com as pessoas, ou seja, ela quer ficar sempre sozinha. Por isso é que há tantos casos de depressão nesses dias de confinamento devido ao isolamento. O homem foi criado por Deus como um ser social e o seu convívio com outras pessoas deve trazer alegria e satisfação. Por isso é que estamos sentindo falta dos cultos presenciais, pois sabemos a importância da adoração coletiva. O terceiro passo do processo depressivo de Elias é o pessimismo. Elias estava vendo toda a situação como o fim de tudo, de forma extremamente negativa. Isso, na verdade, era uma cilada de Satanás, que ele caiu direitinho, como se Deus e todos estivessem contra ele, e isso não era verdade. Elias chega ao ponto de pedir para Deus a morte, dizendo que ele não era melhor do que os seus pais. Será que Elias queria mesmo ser reconhecido como alguém que foi melhor do que os seus pais? Alguém que teve destaque em Israel por ter sido o grande, o fabuloso profeta, que foi lá no Monte Carmelo e exterminou todos os profetas de Baal? Será que Elias queria uma estátua em seu nome em Israel?
Tem uma charge que diz que o otimista, ele vê o copo meio cheio, mas o pessimista vê o copo meio vazio. O pessimista geralmente murmura, ele é ingrato, ele tem uma tendência à apostasia, tem visão distorcida da realidade. Além de Elias, um outro exemplo de pessimista na Bíblia foi o profeta Jonas, alguém que não aceitou a palavra de Deus, a ordem de Deus, e por si só decidiu fugir em direção oposta, desagradando a pessoa de Deus. O quarto passo fala sobre a autodesvalorização ou a autopiedade. Isso é um pecado que chamamos de autocomiseração, sentimento de compaixão por si mesmo. Era o que Elias estava fazendo naquele momento. Em vez de pegar toda aquela situação de perigo e confiar em Deus como antes, ele ficou se lamentando. Depois do anjo o alimentar, ele continua a sua fuga até Horebe, cerca de 40 dias e noite, fugindo, até que, chegando lá, ele entra em uma caverna. Na caverna, ele desabafa com Deus, como se Deus tivesse por obrigação livrá-lo de todas as lutas da vida. Ou seja, ele agora era alguém especial. Não poderia mais passar por provações, por perseguições. Era alguém diferenciado. Era como se fosse um semideus. Não, irmãos, não era. Tanto é que Deus não dá bola para as suas lamentações. Deus pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Verso 10, ele responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei aqui só e procuram tirar minha vida. É como se Deus respondesse a Elias dizendo: e daí? E daí? Deus simplesmente o manda sair daquela caverna e se apresentar no Monte Horebe. Quando ele sai e chega na entrada da caverna, há uma repetição. Deus pergunta novamente: o que fazes aqui, Elias? Verso 13, dá a entender que ele estava fora da vontade de Deus, que ele deveria estar lá no fronte, enfrentando Jezabel, no nome do Senhor, com o seu poder, para manifestar ainda mais a sua glória. Mas não, Elias estava ali, fugindo das suas obrigações, das suas responsabilidades. Por isso Deus pergunta novamente, e ele novamente responde as mesmas coisas, as mesmas lamentações: porque eu, Senhor, porque estou passando por estas situações. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa realidade. Sabe o que Deus fez? Deus, ele encerrou o ministério de Elias. Ele manda ele ungir o jovem Eliseu para terminar o trabalho que ele deveria terminar. Vejam as bênçãos ou o privilégio que Elias teve e que ele mesmo se privou devido ao seu coração idólatra. Em todo este processo, nós vemos a mão de Deus tentando ajudar Elias. Deus envia um anjo para ajudar o profeta, Deus providencia alimento para fortalecer o profeta, Deus chama Elias para estar na sua presença, Deus recupera a sua consciência, Deus o traz para a vida real, Deus insiste com Elias para sair daquela caverna, Deus o tira daquela caverna. Eu citei no início a grande ideia desta mensagem: quando não olhamos para o Senhor, nos afastamos da sua presença e temos a tendência de não entrarmos em depressão. Ou temos a tendência de entrarmos em depressão. A ordem de Elias, ou a ordem de Deus ao profeta Elias foi: volte pelo caminho por onde veio. Verso 15. Isso me lembra do que Jesus disse à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, verso 4 e verso 5. Volta à prática das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não se arrependas. Ou seja, saia da caverna, pois eu, Deus, ainda quero usar a sua vida. Deus disse ao profeta, volte ao trabalho, há muito o que fazer na obra. A melhor forma de vencer as provações que gera a depressão é voltando para a posição na qual Deus te chamou. Pare de fugir da realidade da vida, meu querido. Não faça como Elias, faça como o Senhor Jesus, que disse ao Pai Celestial, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja como tu queres e não como eu quero. Esteja atento à voz de Deus. Eu quero terminar citando uma frase de um escritor, Mike Nixon. O cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser sobre seus joelhos. Que Deus te ajude, que Cristo seja o seu melhor remédio contra a depressão, que Ele seja suficiente para você, que Ele seja a sua alegria. Olhe para o Senhor, esteja perto dEle, que Deus vos abençoe. Amém.